Então, conosco, nosso Gilberto. Amigos, então, vamos trazer umas ideias sobre a ocupação e a missão dos espíritos. E a primeira pergunta, que é a 568, Kardec indagou dos espíritos. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado? Foi a pergunta. Podem fazê-lo num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. Vamos entender como espíritos errantes não são espíritos errados, são espíritos desencarnados, não é? Então ele pode fazer tanto lá quanto aqui uma missão, porque o nada e a inutilidade não existe nos planos de Deus. Ele pode existir no nosso equivocado entendimento, mas na obra de Deus o nada nem a inutilidade existe. Bom, então o grande objetivo da criatura encarnada é corrigir o passado e construir o futuro. Não existe outro objetivo. Principalmente nós que somos da classe média espiritual, como diz André Luiz, então ele define a classe média como aqueles que têm méritos, mas não tantos que possam ascender a um plano superior, porque ainda possuem débitos, mas não tantos débitos que possam jogá-lo nas regiões sombrias. Então nós temos créditos e temos débitos a corrigir. Então esse é o objetivo, e os espíritos com esse entendimento que somos nós, e tivemos consciência do nosso retorno à carne, e vamos traduzir consciência como certeza e conhecimento daquilo que nós iríamos fazer na Terra como encarnados. Por isso é que o espírita, quando desencarna, na maioria das vezes, porque completistas são muito poucos, são raros. Completistas são aqueles espíritos que chegaram aqui com um projeto de, vamos dizer assim, de horas trabalhadas no bem, de horas trabalhadas na mediunidade, e que realizaram ou aquelas horas ou mais ainda, como é o caso do nosso Chico Xavier, que veio para uns 100 livros, talvez, e chegou a 452. Então, como a maioria é deficitária, Antônio de Castro, numa trova, disse: depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que podia. Porque nós somos hábeis em desculpas, em desculpar aquilo que nós deveríamos fazer, poderíamos fazer, e não fizemos por uma série de razões que no momento não vêm ao caso. Então, a nossa encarnação é planejada. A nossa encarnação é planejada. André Luiz fala que nós temos o PGR, que é o plano geral da reencarnação. Todos nós fomos submetidos a um plano geral da reencarnação, para que a gente chegasse aqui com consciência daquilo que a gente foi determinado fazer. Agora, então vamos ver a diferença vamos considerar o homem comum, porque nós não somos incomuns, mas vamos considerar o homem comum e o homem religioso e espírita, para ver as diferenças. O que acontece? Como é que faz o homem comum, um homem sem religião? Ele planeja a sua vida para realizar o quê?
O homem comum, ele planeja a sua vida, vamos botar aqui o homem comum, para a realização, o quê? Os seus desejos. Os desejos. Não é isso? Os seus desejos, satisfazer as suas necessidades, mas para isso, ele vai em busca de uma situação para fazer isso. Para que ele possa satisfazer os seus desejos e as suas necessidades, ele precisa de muito dinheiro. Não é pouco dinheiro, não. Muito dinheiro. Haja vista o movimento crescente nas casas lotéricas, principalmente quando a Mega Sena acumula. E o que eu notei uma coisa interessante é que tem muito velho jogando na Mega Sena acumulada, como se velho precisasse de dinheiro. Ele não precisa de dinheiro, ele vai arrumar uma confusão para ele se ele ganhar na loteria. Vai. Principalmente se ele tiver muitos filhos, muitos parentes, muitos irmãos, vai arranjar um inferno na cabeça dele. Ele não sabe o que ele está arrumando, mas é o homem comum, porque ele não tem, e nós vamos ver por que ele age assim, né? Então, agora, um exemplo da encarnação planejada é a de Segismundo, em Missionários da Luz. Quem leu Missionários da Luz, levanta o braço. Não, não precisa levantar, não. Pode ficar todo mundo, coisa para a gente não ficar triste. Então, o Segismundo está lá. Quem quiser saber como foi a vida do Segismundo, tem que ler o Missionários da Luz. A reencarnação dele foi planejada até, vejam, como ele tinha assassinado aquele que seria seu pai, o Adelino, o plano espiritual só iniciou a reencarnação, efetivamente falando, depois que Adelino e Segismundo fizeram as pazes. Por quê? Porque a vibração de ódio do Adelino iria comprometer o óvulo, de início, a conjunção do óvulo com o espermatozoide, que iria dar o corpo futuro. Então, para não comprometer, porque Segismundo viria com um elenco de trabalhos expressivos na doutrina espírita e na caridade, então só depois que os dois se reconciliaram é que o mentor iniciou o processo de reencarnação. Então, já o espírito é diferente. O espírito, ele sabe que tem que satisfazer as suas necessidades, mas com algum dinheiro, não é isso, Mateus? Com algum dinheiro e com o amparo da religião. Se ele tiver o amparo, é claro, algum dinheiro tem que ter, porque não tem nada pior do que a pessoa chegar. Bom, eu conheço gente que conheço de perto essa história, né? Quer dizer, tem gente que o calendário é maior do que o salário, do que o contra-cheque. O contra-cheque sempre termina antes do mês terminar. Sempre acaba antes do mês terminar. Então, é claro que o dinheiro para satisfazer, até por um problema da Organização Mundial de Saúde, né? A pessoa tem que ter o conforto, a educação, a saúde, igual como o Brasil está tentando fazer, não é? Arrumar a saúde direitinho. E eu agora conheci bem de perto esse problema de saúde, porque a minha mulher teve um infarto na segunda-feira passada. Então, eu não ia falar não, mas eu tenho que falar, porque eu de público quero agradecer a todos os corações, a todos os amigos, e eu não pensava, eu fiquei até com um pouco de inveja da Marlene. Eu digo, Marlene tem mais popularidade do que eu, gente. Era um tal de gente ligando e falando, e prece,
Eu acho até que os espíritos ficam, olha, vamos ajeitar, vamos ver quem é essa mulher, ajeitar o lado dela, para a gente poder voltar à nossa rotina, que é prece toda hora subindo para ela. Então, eu só tenho que agradecer de público e na certeza de que eu sou insolvente em termos de pagamento de todas as preces, de todo o carinho que eu recebi dos nossos amigos aqui da casa e até de outras casas. Então, minha gente, é isso que acontece. Mas eu estava onde mesmo, hein? Ih, rapaz, tem um problema, não, já passei daí. Então, tem um problema, quando eu esqueço, eu tenho que começar do início de novo. Começa não, Angelina? A Angelina foi a que gritou mais. Ah, não. Você quer ver a novela, é nova, né? Bom, então é isso. Na pergunta 716, LE. A natureza não traçou o limite necessário em nossa própria organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. É como disse o Chico Xavier, Deus criou o pão e o homem criou a manteiga, e aí começou a confusão. Quando ele começou, um dia ele estava psicografando, lá, rapazinho ainda, lá em Pedro Leopoldo, as irmãs escutando novela no rádio, aquele rádio redondo, né, de válvula, que esquentava. Jorge conheceu, né? Eu ouvi falar nesse rádio, nesse tempo. Então, a televisão naquele pé palito, né? A televisão era preta e branca. Então, hoje é uma em cada cômodo. Eu tenho uma amiga que botou, não, eu tenho ar condicionado igual a esse aqui. Em São Paulo, que ninguém sabia uns tempos atrás o que era ar-condicionado. Ela falou, eu tenho ar em todos os quartos, na sala, e já estou namorando a ideia de botar um na cozinha. Olha só o conforto, o que faz, né? Então, o Chico falou, olha, vocês no futuro, ele estava psicografando e as irmãs assistindo novela. Vai chegar um tempo que vocês não somente vão ouvir os atores, como verão os atores, numa caixa mais ou menos assim. Mas quando chegar esse tempo, o mundo estará de pernas para o ar. Quer dizer, ele acertou em cheio sobre a questão da problemática do mundo, né? Por que as diferenças entre o homem comum e o homem religioso? Bom, o homem comum, primeiro, olha só a diferença, ele nega que tenha vivido antes. Ele nega que tenha trazido um programa central. E ele nega a continuidade da vida. O homem comum. Olha a diferença para o espírita, né? Então, o programa central, o espírita sabe que ele tem um programa central. Eu escrevi aqui, vocês não vão ler, é claro, porque além de ser uma letra feia, é pequena. Mas eu vou ler aqui traduzindo o que nós podemos determinar, os espíritos falam, né? Os 4 segmentos principais da reencarnação. Primeiro, executar determinada incumbência. Adquirir determinados conhecimentos. Quer dizer, pode ser, é o que tem mais destaque na vida da criatura. Dominar determinados impulsos. Harmonizar-se com antigos desafetos. Esse aqui é que tem mais o índice maior, harmonizar-se com antigos desafetos e dominar determinados impulsos. E nós vamos ver, então, como é que essa coisa acontece, né? Realizar determinada incumbência. Então, ele vem estruturado para isso. Teve um apresentador que estava entrevistando um garoto de 8 anos, um virtuoso do violino, o garoto tocando violino. E o apresentador, querendo fazer graça, perguntou, qual é a brincadeira que você brinca? Você gosta de brincar de quê quando você não está tocando violino? Ele falou sério, tocar violino. Quer dizer, o garoto veio para tocar violino.
Então tem aquela história que a gente conhece, mas alguns não lembram ou não conhecem, que foi aquele rapaz que tocava violino e disse para o pai, olha, eu serei um músico, vou tocar violino. Ele falou, não, numa cidade de porte médio do interior de São Paulo. Não, você vai estudar direito. Ele era um advogado, dono de uma banca e próspera, e falou, não vamos jogar o nosso patrimônio fora, você vai estudar direito e vai tomar conta do escritório quando eu já estiver cansado, velho ou morrer. O garoto estudou direito, jovem, foi para o escritório. Aos 30 anos de idade, mais ou menos, uma dor de cabeça contínua, um tumor no cérebro. E o médico, com muita psicologia, disse para ele e para o pai que ele teria 6 meses de vida. Bom, aí ele chegou para o pai, bom, se eu tenho 6 meses de vida, eu vou tocar violino, que é o que eu quis fazer, que eu sempre gostei. E foi tocar violino, o pai não teve como ir contra o desejo dele. Ele tocou violino aos 6 meses de idade, os 6 meses passaram, tempo. Com 1 ano, ele foi tocando violino, 2 anos, tocava violino, e até 10 anos, quando o médico deu alta, ele estava curado do tumor no cérebro, sem remédio nenhum, apenas com a vontade, o desejo que ele veio nessa encarnação de tocar violino. Então ele se preparou intensamente, durante muitos anos, para tocar violino. Então o fato dele ir para atrás de uma mesa de advocacia violentou a sua programação. Então o que ele veio? Ele veio para adquirir determinados conhecimentos, que foi abortado temporariamente pela decisão do pai de que ele estudasse direito. Ele voltou para o violino, as coisas se ajeitaram. As próprias células foram e inutilizaram aquele tumor, e ele então cumpriu aquilo que ele estava programado para fazer. Bom, agora vamos ver isso aqui que é o grande problema também. A criatura renasce para dominar determinados impulsos. Então o Chico Xavier contou 2 casos que, acredite se quiser, eu acredito que foi contado pelo Chico, de uma senhora cega, simpática, casada, filhos, todo mundo gostava dela, sorridente, feliz, até que alguém lá ligado à família, sem que ela soubesse, inscreveu-a no programa de doação de córneas. Ela foi chamada, foi para São Paulo, fez a operação e começou a enxergar. A sua vida mudou. De alegre, ela passou a tristeza. De falante, ela passou a não falar praticamente, ficar retirada num canto, e os familiares não entendendo nada. Mas como? Ela era cega e era feliz. Com a visão, qual era a nossa ideia? De que ela seria duplamente feliz, e aconteceu exatamente o contrário. Até que interpelaram ela, e ela então disse, não é? A vida dela se transformou numa tristeza profunda. Desarmonia com os familiares, dificuldades de relacionamento, perdeu a alegria de viver, olha só, até que certo dia, reunida com seus familiares, ela disparou, surpreendendo a todos. Eu quero voltar a ser cega. Ninguém entendeu, mas como? Eu quero voltar a ser cega. Sinto que não mereço essa bênção em minha vida. Não tenho condições para receber este benefício. Não entendo porquê, mas sinto interiormente que nesta existência não posso enxergar nada. Então, veja, ela veio para dominar determinados impulsos. E uma característica marcante para que ela dominasse os impulsos era a ausência de visão.
Então ela sabia que aquilo era remédio. Quando muita gente pensa que é pagamento, que é resgate, é um equívoco que muito espírita comete, achar que qualquer sofrimento, qualquer dificuldade é resgate. Não é. O sofrimento pode ser experiência e defesa da criatura. A criatura pode pedir determinadas inibições como defesa, para que não caia em outros erros reiteradamente, como caiu em outras encarnações. Teve no livro de Humberto de Campos, uma senhora, o título em Cartas e Crônicas, o título é Estranhos Credores, que para vencer o ciúme, ela reencarnou 9 vezes sem sucesso. Então vejam, quer dizer, a criatura... tem gente espírita, acha que o ciúme fulano gosta da fulana, ela gosta dele, tem até um pouco de ciúme. Gente, vamos combater o ciúme. Olha aí, o ciumento que não consegue aceitar do lado de lá, ele vira obsessor. Aliás, o obsessor, tem uma característica outra, que o Djalma Argolo, lá da Bahia, que disse, né? O espírita, quando está triste, ou ele está com fome ou com obsessor, uma das duas. É uma das duas. Se ele estiver triste, ou ele tem fome, ou está com o obsessor ao lado. Então, minha gente, e por mais absurdo que possa parecer, arrumar um médico foi difícil. A maioria não queria, achou um absurdo, que conseguiu retirar as córneas da nossa irmã, e ela voltou a ficar cega e feliz da vida. Voltou àquela alegria anterior. E um outro caso semelhante, no seu objetivo, foi uma senhora que tinha uma ferida na canela que não cicatrizava. Era pobre, lá de Uberaba, até que conseguiram, um amigo muito assim comovido, conseguiu levá-la para São Paulo, um especialista de renome, dermatologista, e ele fez um longo tratamento e ela ficou curada da ferida na perna que cicatrizou. Aconteceu exatamente igual a outra, a ceguinha. Depois que a ferida cicatrizou, ela mudou o temperamento, mudou a maneira de agir e se tornou uma criatura infeliz. E dizia sempre: sinto que eu não mereço esta cura. Vejo que eu preciso desse problema. É pura intuição que a enfermidade veio para me curar. E sabe como é que ela fez? Ela esfregava às escondidas limão, pegava limão, cortava o limão ao meio e esfregava na canela no lugar da ferida, e a ferida voltou. E a nossa irmãzinha ficou feliz de novo. É verdade, acreditem. Você não acredita? Então você não está acreditando em Chico. Ué, você não sabe, cada cabeça é uma sentença. Peraí, pelo amor de Deus. E depois você não sabe o que está impresso. Eu vou contar um outro caso para provar que o sentimento de culpa, ou o sentimento de perder reiteradas oportunidades de realização em encarnações anteriores, ele se torna muito forte e a pessoa escolhe caminhos os mais difíceis. Vou dar um outro exemplo, só porque você não acreditou no Chico. Entendeu? Tinha um amigo, um médico amigo do Chico, chegou perto dele, aqui não está no script não, viu? Mas por sua causa eu vou contar de novo, que a maioria já ouviu isso. Chico, eu tinha um mendigo, ele morava num sítio lá em Uberaba, tinha a varanda, e de noite, quando chovia, aquela chuva fina, vento, e o mendigo dormia na sua varanda. Ele ficou com pena do mendigo, alugou um quarto na cidade. O mendigo não dizia nada. Ele foi, pegou as tralhas do mendigo, levou o mendigo e botou no quarto. Feliz da vida. No dia seguinte, quando ele abre a porta da sala, 6 horas da manhã, quem é que está lá dormindo? O mendigo. O médico pensou, ele não deve ter gostado do quarto, vai ver a vizinhança, não gostou do ambiente.
foi no albergue da cidade e alugou uma vaga no albergue. O mendigo não dizia nada, ia, acompanhava. No dia seguinte, quando ele abriu a porta, quem é que estava lá? O mendigo. Então, Beatriz, sabe por quê? O Chico explicou ao médico. Esse mendigo era um fazendeiro impiedoso, cruel, frio, na última e próxima reencarnação, e ele expulsava, olha como a lei age, camponeses, os seus empregados, muitas vezes, porque ele era impiedoso, de madrugada. Podia ser chovendo, podia ser noite fria, ele expulsava da sua casa. Então, quando ele desencarnou, depois de sofrer muito, uma expiação muito forte no plano espiritual, ele foi alimentando um sentimento de culpa, um complexo de culpa. Como dizia o Chico, a maior prova da justiça divina é o complexo de culpa que a criatura guarda entre si. Então, ele, desenvolvendo esse complexo de culpa, o que aconteceu? Ele se autopuniu, ele se impôs dormir ao relento para ver o quanto aquelas criaturas que ele expulsou de casa sofreram. Então o Chico falou, vai demorar ainda um tempo para que ele expurgue isso do seu espírito e possa então aceitar uma outra encarnação suave e diferente. Então é assim que acontece. Ou esfregando limão na canela, ou perdendo a vista, ou dormindo no sereno, no fundo é a mesma coisa. Bom, porque acontece assim, disse Antônio Bezerra, o tempo carrega em tudo a justiça por escolta, de tudo quanto se dá, o tempo entrega de volta. Não tem saída, é a lei de causa e efeito. Então, gente, a cegueira e a ferida funcionavam o quê? Como remédio e não como punição, como resgate, porque a lei de Deus não é punitiva, ela é educativa, ela é de aperfeiçoamento, para que as nossas irmãs conseguissem, durante um determinado tempo, dominar determinados impulsos. Tem o caso daquele garoto, sem braços, cego, mudo, que a mãe levou ele nos braços ao Chico e falou, Chico, o Espiritismo tem alguma coisa para me dizer? O meu filho é cego, surdo, mudo, e agora os médicos descobriram uma infecção nas pernas e querem amputar as pernas. O que o Espiritismo tem para me dizer? O Chico, que não era bobo nem nada, mandou a pergunta para Emmanuel. Então Emmanuel respondeu, olha só, diga à nossa irmã que os médicos estão certos, porque este menino, nas últimas 10 encadernações, das últimas 10 encarnações, suicidou-se. Nas últimas 10 encarnações, ele suicidou-se. Então ele pediu a Deus, por misericórdia, que ele tivesse uma encarnação que o inibisse, o impulso, a possibilidade de suicidar-se. Mas ele, então ele nasceu naquele corpo daquele jeito, mas ele já ouviu falar, já soube que a 50 metros do casebre que ele morava, tem um barranco e um riacho embaixo. Ele já estava maquinando um jeito de se jogar. Então, olha só a lei. Por quê? Porque quanto mais tempo ele ficar naquele corpo, que para muita gente é punição, ele iria dominar, expurgar do seu psiquismo a ânsia, o desejo do suicídio. Então ele precisava ficar o maior número de tempo possível naquele corpo. Então, o espírito, quando ele tem uma visão, ele vê onde nós não vemos. O Chico, uma vez ele deu um dinheiro para um bêbado, né? Então, mas Chico, você está dando dinheiro para o bêbado? É isso mesmo, para quê? Para ele beber e cair, e o carro não atropelar ele, para ver se ele fica o maior tempo possível no corpo,
e melhora, dá um insight, alguma coisa qualquer, que ele mude de vida, que ele tente uma melhoria. Então, veja, o Chico enxergando onde a maioria das vezes a gente não enxerga, né? Então, por exemplo, a criatura impaciente, que não conseguia dominar o impulso da impaciência, onde é que ele tem que nascer para ele exercitar a paciência? Ele tem que nascer em que situação para que ele possa exercitar a paciência? Ele tem que nascer num lugar que desagrade a ele, que o torne impaciente, onde as criaturas tenham hábitos, situações. Isso acontece muito, eu ouvi falar por aí, não aqui, é claro, mas eu ouvi falar nesses casais daqui do homem comum, que acontece muito isso, né? A briga entre eles por causa de pensamentos diferentes. Pensamentos diferentes. Um quer ver aquele PhD para treinar obsessores, parece que agora começou em janeiro, chama BB14, né? Eu não vejo não, viu? Não vejo mesmo. Essa eu não vejo. Mas tem, olha, eu conheço um espírita que pagou pay-per-view para ver o Big Brother. Pode, isso. Há gosto para tudo. Quer dizer, o rótulo não quer dizer nada. O que quer dizer é aqui dentro. Então, a criatura impaciente, ele tem que nascer perto de gente que o desagrade para ele treinar a paciência, né? Então, olha só, o caso daquela senhora, coitada, de origem alemã, ela morava do lado de uma oficina mecânica. Eu já contei essa aqui, mas o Alexandre ainda não tinha ouvido, então eu vou contar para ele ouvir. Ela morava perto de uma oficina mecânica, e lá os rapazes batiam era lanternagem, aquilo tudo, batiam sem parar, falavam palavrões, discutiam alto, e ela subia num caixote, no muro, e começava a gritar, a brigar com eles, reclamando. E um deles, que era irônico, debochado, rindo, olhava para ela e dizia assim: eu quero que essa velha morra. E ela tinha um papagaio. E o seu papagaio, então o papagaio repete, né? Ele passou a repetir, olhava para ela e dizia: eu quero que essa velha morra. Ela ficou com ódio do papagaio, vou matar esse papagaio, vou estrangular ele. Falou para o marido, não, que é isso? Nós somos cristãos, religiosos, vamos falar com o padre para ver como é que a gente tem que fazer. E foram no padre, ela quer matar o papagaio, ela quer assassinar um filho de Deus. Mas por que não? Porque ele vive dizendo que eu quero que essa velha morra, eu quero que essa velha morra. O padre disse: não, minha filha, é um ser divino, uma criação de Deus. Olha, eu tenho um papagaio aqui na sacristia, que ele é versado em homílias, em preces, em terços, em rezas, em tudo, novenas, missas. Então, de repente, ele é doutrinado. Ele vai lá e doutrina o teu papagaio. Aí emprestou a ela foi toda feliz com o papagaio, botou os dois juntos. No dia seguinte, acordou, olhou para o papagaio dela, ele disse: eu quero que essa velha morra. Olhou esperançosa para o outro disse: que Deus ouça nossas preces. Não adiantou nada. Bom, agora vamos ao melhor, que é o último, item 4. Harmonizar-se com antigos desafetos. Harmonizar-se com antigos desafetos, né? Como é que a gente vai fazer para se harmonizar com eles? Tem que ficar junto da gente, né? Do lado da gente, às vezes até dormir com a gente, com doces apelidos, marido, mulher, filhos, cunhado, irmão, não é? Tio, e são eles que são os antigos desafetos, muitas vezes, que estão ali juntinho de nós, para nos cobrar aquilo que nós devemos a eles, né? Olha só o que disse Juvenal Galeno,
O casamento perfeito sobre a terra é sempre assim. Eu sempre a brigar com ela e ela a falar de mim. Juvenal Galeno, espírito. De nada vale rancor quando a justiça se atrasa. Seja lá que conta for, pagamos dentro de casa, disse Cornélio Pires. E outra, tem uma outra também, para encerrar as trovas. Essa aí, ó, essa aqui é muito séria, é para a gente refletir. Martírio dos mais completos, de espíritos renascentes, é suportar desafetos com direitos de parentes. Olha só. Quando a gente joga pedra no telhado do vizinho, enquanto a pedra está na nossa mão, que a gente está pensando em jogar, nós somos donos do nosso destino. Mas depois que a pedra sai da nossa mão, conforme o estrago que ela vai fazer do telhado, na janela do vizinho, nós seremos escravos das consequências que o nosso gesto possa fazer. Então, aí o que acontece? Então, a gente dá ao inimigo, nós damos à nossa vítima, que pode se tornar um inimigo, o direito. Nem a lei muda, nem a lei de Deus muda isso. Porque é cada um segundo as suas obras. Então, nós conferimos a eles o direito de nascer na nossa casa, junto de nós, no nosso lar. Eles voltam com direitos de parentes. Então, minha gente, o negócio é suportar bonitinho, como disse o outro, a espírita reclamando do marido, que o marido reclamava dela e ela reclamando do marido. Quando terminou, é uma fórmula mágica, viu, que serve para todos nós aqui, caso vocês saibam lá fora que tem alguém com esse problema, que é claro que aqui no Eurípides não tem ninguém com esse problema. Mas depois dela reclamar muito, que parou de reclamar, o dirigente espírita lá de Juiz de Fora, experiente, perguntou: escuta, minha filha, você quer ficar livre dele? Ah, quero, os olhos dela brilharam. O que eu preciso fazer? Trata bem ele agora para ficar livre na próxima encarnação. Então, quando a Marlene começa a me tratar melhor ainda do que ela me trata, eu desconfio. Você também desconfia, Jorge? Não, o casal estava andando, passeando, e ela se apoiou no ombro dele, aí ele todo feliz: querida, você está tão romântica hoje, se apoiou no meu ombro. Não, é que eu estou cansada, por isso que eu estou me apoiando em você. Porque a mulher, né, a mulher tem coisas que não tente, viu, Jorge, compreender as mulheres. Olha, quando a mulher cisma, quando a mulher teima, até Deus cede, ele não aguenta. Ele cede, porque não tem como, não é, Angelina? Angelina? Nem sempre, Emmanuel, nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Olha só, grandes inimigos, palavra de Emmanuel, são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Porque existe uma diferença grande entre família... Posso apagar aqui, né? Apagar aqui, eu vou apagar e dar tempo, deixa eu ver. Eu falei alto, não? Será que eu acordei alguém lá atrás? Não, eu falei um pouco alto. Então, olha só. Existe uma diferença entre família e parentela. Palavras de Emmanuel. Família é espiritual, é aquela espiritual, que às vezes está longe do nosso ninho doméstico. Um amigo nosso que desencarnou, não tem nem muito tempo, ele, através de uma mensagem, ele disse que ele vai se preparar 10 anos para reencarnar, mas ele vai reencarnar na família espiritual, e não nesta família corporal que ele deixou há pouco tempo na Terra.
Então, ele conquistou talvez um direito, pela maneira como ele se comportou aqui, de poder nascer numa família, porque para a gente escolher a família futura, a gente tem que tratar bem as inconveniências de hoje, os desafetos, porque não fica livre dele, quando eu morrer, graças a Deus, não. Se não aprender a amar, porque um dia, diz Emmanuel, nós temos que transformar a parentela em família espiritual. Nós temos que transformar. E às vezes leva tempo. Ó. Existe uma diferença conceitual entre família e parentela. O primeiro, reúnem-se aqueles que se uniram para consolidar os laços do amor. Já os segundos, significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos. E Emmanuel conclui, a família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões do amor. É como disse o poeta, o amor se ama de todo, sobe ou caminha de rastros, desce abaixo do lodo ou vibra acima dos astros. Bonito, né? Então, gente, é isso que acontece. Uma pesquisa, eu aconselho aos jovens a casarem com pessoas que gostem de falar, de conversar. Porque não há nada pior no final da vida do que dois túmulos, um do lado do outro, sem falar nada. Melhor dizendo, duas estátuas. Fizeram uma pesquisa na Alemanha e os casais com 10 anos de convivência conversavam 15 anos. Já os casais com 15 anos de convivência conversavam 10 minutos. E os casais acima de 20 anos de convivência simplesmente não conversavam. Era um para um lado, outro para o outro. E hoje ainda que tem televisão, uma em cada quarto, eu tenho uma amiga que ela mantinha um monólogo animadíssimo com o marido durante 20 anos. Ô, meu bem, tudo bem? Tudo. Você vai jantar? Vou. Mas você vai tomar banho primeiro? Vou. Quer dizer, mas ela não ela não ficava triste com essa situação, porque ela sabia que se essa semente não germinasse agora, ela estava granjeando o direito de, no futuro, construir uma encarnação feliz e promissora. Olha que beleza. Então, para que a gente tenha uma escolha, para que a gente possa influir decisivamente com quem vai conviver no futuro, a gente tem que acertar a história mal resolvida do passado agora, no momento. Então, gente, olha, então eu falei que gostaria que a pessoa deve casar, os jovens, com quem gosta de conversar, né? Eu conheci uma moça que ela dizia, olha, eu falo tanto que às vezes eu pergunto e eu mesmo respondo a pergunta. Eu não dou nem chance da pessoa responder, né? E o outro já disse, eu não falo com a minha mulher há 2 meses. Mas que houve? Briga séria? Não, é que ela não gosta de ser interrompida quando ela está falando. Já a minha mulher, quando ela fala, ela gosta de falar. Lá no hospital, um doente falou, olha, sua mulher é uma joia, ela é que fala mais aqui. Então, realmente, ela gosta de falar bastante. Então, quando ela encontra alguém que ouve, ela diz assim, adoro conversar com a fulana, é uma conversa tão boa. Há um problema quando ela esbarra aqui nas reuniões de segunda ou de quarta-feira com a Angelina, porque são as duas falando ao mesmo tempo. Não é, Angelina? A Angelina reconhece, né? Mas é assim mesmo, é bom falar. Porque no início, enfim, como disse o Velocino Camargo, enfim sós, mas com o tempo no fim sós. Então é bom que eles conversem, não é? Que eles já têm uma relação pacífica, né? Então o outro, disse o Simonetti, o
sobre esse problema do relacionamento entre os casais. Então, um deles estava numa roda lá no campo, no sertão, conversando, e um deles se caracterizava porque a sua mulher era submissa, falava baixinho, quando ia dar uma opinião sobre qualquer assunto, olhava para o marido pedindo a aprovação dele. Então, eram 20 anos de casado, perguntaram a ele qual era o sucesso, a fórmula daquele relacionamento tão pacífico, tão harmonioso. Ele disse, olha, tudo na vida para acabar bem tem que começar bem. Para acabar certo tem que começar certo. Então, quando nós casamos, ele contando, eu peguei a minha mulher, botei no cavalo, depois que acabou a festa do casamento, e fomos andando. Na primeira curva, o cavalo tropeçou. Ela na garupa, eu dirigindo o cavalo, né? Quando ele tropeçou, eu disse, primeira vez. O cavalo continuou, aquilo tudo, tropeçou de novo. Aí eu disse, segunda vez. Mas estava cansado o cavalo, nós éramos pesados. Na outra curva, o cavalo tropeçou, ele disse, terceira vez. Tirou a noiva da garupa, a mulher, botou no chão, pegou a espingarda e matou o cavalo. Aí ela, mas você é um desalmado, um desumano, como é que você faz isso com o bicho? Eu olhei firme nos olhos dela e disse, primeira vez, nunca mais tivemos problemas. Ô Jorge, que ninguém nos ouça, hoje elas sacariam primeiro. Hoje sacariam primeiro, né, Angelina? Então, vamos continuar, está acabando, viu, gente? Olha, quando o Espírito, disse André Luiz, no livro Ação e Reação, no capítulo Sanções e Auxílios, quando o Espírito cai reiteradas vezes nas mesmas faltas, ele mesmo suplica, roga a Deus determinados impulsos e harmonizar-se com antigos desafetos. Pode se enquadrar ali. Ele mesmo roga aos mentores o retorno à carne em regime de sanções, expressando-se na forma de auxílios. Então vamos ver, ele dá uns exemplos. Aqueles que se utilizaram da dança e do esporte, espalhando aflição e desespero em corações afetuosos e sensíveis, pedem formas orgânicas ameaçadas de reumatismo e paralisia. Olha aí, gente, não quer dizer que quem tem reumatismo que cometeu isso no passado, não, viu, gente? Pode ser por outro motivo, outra razão. O frio, a mudança de tempo, né? Qualquer coisa. Aqueles que usaram os ouvidos e os olhos a serviço da fofoca, da maledicência, da calúnia, rogam deficiências auditivas e visuais para não reincidirem nos mesmos erros. Homens e mulheres que abusaram dos dotes físicos, manobrando a beleza e a perfeição das formas naqueles que admitiam suas falsas promessas, solicitam corpos vulneráveis às dermatoses aflitivas, eczemas ou distúrbios da tireoide que os constranjam a lutas educativas. Então, minha gente, serve para os jovens evitar as falsas promessas que não cumprem. Não há nada pior para o espírito prometer e não cumprir. Então, em Uberaba chegou um fazendeiro com a filha tetraplégica no colo, loura, linda, de olhos azuis, cega. Ele beijava ela e ela beijava ele, e ele viajou léguas e léguas para saber do espiritismo, dos espíritos, o porquê daquela filha que ele amava tanto lesionada. Ao final da reunião, Silva Ramos, espírito, pelo Chico, num soneto, explicou a raiz daquele problema. Nunca te esquecerei. Espere-me, querida, disse o guerreiro audaz à jovem loura e bela. Quantas juras de amor o tempo desmantela, ele que sofre ao longe, ele se casa e ouvida. Mata-se a noiva triste ao saber-se esquecida. E suporta no além a dor a que se atrela. Nada ouve nem vê, a dor é sentinela que lhe renova o ser,
restaurando-lhe a vida. Desencarnado um dia, o castelão de outrora descobre a moça em treva. Arrepende-se e chora, quer dar-lhe um novo berço a refazer-lhe os passos. Hoje, em sítio singelo, é um pai atento e amigo, cultiva o solo em paz e carrega consigo uma filhinha cega a lhe sorrir dos braços. É o que aconteceu, ele foi resgatar, devolver a ela aquilo que ele prometeu e não fez no momento certo, né? Então, mas como é que fica a prece, então, nesse contexto? Hilário perguntou ao mentor, no livro Ação e Reação, onde é que fica a prece se praticamente o destino amarra a criatura em determinadas posições? Onde é que fica a prece? Bom, então vamos considerar, olha só, para que a gente desenvolva, como disse a página inicial, o hábito da prece. É muito comum aqui, às vezes eu pergunto, no atendimento fraterno, você tem o hábito da prece? Ah, tenho. De noite, quando eu não estou cansada, que eu consigo, não durmo, eu sempre faço uma prece. Não, você não tem o hábito da prece. Como não tenho? O hábito da prece começa de manhã, pela manhã. Comece o dia na luz da oração, diz André Luiz. O amor de Deus nunca falha. Então, a continuidade, o desenvolvimento da prece, primeiro, é um atestado de boa vontade e compreensão e de humildade perante a lei de Deus, perante Deus. Não vai mudar o curso das leis, mas olha só, renova-nos o modo de ser, dá-nos resistência para vencer as dificuldades, além de atrair a solidariedade dos benfeitores espirituais em nosso auxílio. Então, gente, às vezes a prova, isso, a prece, aliado ao trabalho na caridade, no bem, faz com que as nossas provas, muitas vezes, diminuam de intensidade. Está nesse livro, Ação e Reação, Débito Aliviado, de Adelino. Quem quiser saber, que compre o livro, ou que, tendo o livro, leia ou releia, e vai ver como é que funciona o débito aliviado. Então, olha só o que André Luiz disse. Além disso, a oração sincera e constante atua como vacina contra a reincidência no mal, além de facultar-nos a aproximação com grandes benfeitores, na organização de novos roteiros para a caminhada segura. Ó, está terminando. Faltam 2 períodozinhos. Um casal frequentava comigo o grupo da prece lá no Chico, maduro. O Chico, quando eles iam embora numa reunião, o Chico perguntou, como vai a nossa menina, a filha? Ah, Chico, está mal, está no psiquiatra, tentou suicídio 3 vezes. Aí o Chico disse, olha, o doutor Bezerra está dizendo para vocês se filiarem a um trabalho junto aos necessitados em favor dela. Bom, 5 meses depois, 4, o Chico voltou a encontrar com eles. Como vai a menina? Ah, está de alta, ficou boa. Ah, o Chico gostou, que maravilha. Aí o doutor Bezerra explicou ao Chico. Eles resolveram, especulando onde iriam, o que poderiam fazer, resolveram visitar o presídio de jovens, lá em Uberaba. E iam lá, davam lençóis, levavam frutas, conversavam, não muito não, 2 horas, 1 hora e pouco por domingo, quer dizer, 4, 5 horas por mês. Todos nós, quem é que não pode fazer isso? Então, aqui não tem um presídio, mas tem distribuição de quentinha que a gente pode fazer. Então, as mães dos jovens, as mães desencarnadas dos jovens que estavam nas prisões, curiosas, foram atrás do casal para ver por que eles foram lá visitar o presídio se não tinham nenhum filho, parente preso. Aí, chegando lá, viram que a jovem estava nas mãos de obsessores. E aí resolveram, se reuniram em assembleia e simplesmente
trataram dos obsessores e a menina ficou boa. Olha, gente, o poder da prece e da caridade em favor das nossas mazelas. O céu espera que faças, mesmo a fel de pranto infindo, a tarefa edificante que prometeste sorrindo, disse Ormando Candelária. E o céu conta com 2 ralos, nós é que vamos escolher qual deles entrar. O céu conta com 2 ralos para limpar o destino. Instrução é ralo grosso, sofrimento é ralo fino. O ralo grosso é mais fácil de passar, né? Dói menos, arranha menos. Agora já o ralo fino arranha, é difícil, né? É o sofrimento. E para terminar, agradecendo a paciência e a boa vontade de todos, eu termino com Michel Coste, que disse o seguinte: eu nunca serei pó, porque sou alma. Sou espírito, e em pó não me farei. Morrerá meu corpo, e pouco importa que vire pó a minha carne morta. Se desta carne livre evolarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é a luz, seja a luz negra ou dourada, e luz não se rebaixa às sepulturas, podendo ter seu brilho nas alturas ou mesmo lá num caos abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa, indumentária apenas, com que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar do seu mistério tantas e estranhas transações terrenas. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne acaba no feral abismo dessa soturna deusa de destroços, chamada morte, vã silhueta de ossos, a alma não na recebe em seu batismo. Nunca serei pó, porque sou alma. Sou poesia, amor, adoro a vida e brilharei na música e no verso, ou no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despida. Muito obrigado, muita paz a todos.